Senhora Presidente, senhores deputados, em boa hora esta Câmara aprovou a criação de uma comissão de inquérito aos contratos de parceria público-privada. Impunha-se perceber como tinha sido possível chegar a tal situação. Os contratos de parceria público-privadas começaram unanimemente a ser identificados como uma das principais causas do excesso de endividamento do país e como um dos principais motivos que levaram o governo do Partido Socialista a solicitar, em situação de verdadeiro desespero, a ajuda dos principais credores do país e a aceitar um pacote de condições dificílimas para o povo português. Na praça pública, políticos, comentadores e jornalistas abordavam diariamente o tema das parcerias e, perante a surpresa dos portugueses, os números relativos aos compromissos assumidos pelo Estado, todos com base em fontes fidedignas, diziam os próprios, divergiam entre si em dezenas de milhares de milhões de euros. O Parlamento não fugiu à sua responsabilidade e em abril de 2012 foi aprovada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Durante dezenas de audições, que duraram centenas de horas, a Comissão procurou avaliar os contratos e as suas renegociações. O relatório final é a demonstração que se foi longe nos objetivos propostos, mas fruto das limitações de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente limitações temporais, não tão longe como muitos de nós, membros da Comissão, gostaríamos de ter ido. As recomendações ao Governo, que hoje foram aqui objeto de debate, são fruto do trabalho desenvolvido pela Comissão de Inquérito e pretendem dar resposta a lacunas legais e institucionais que foram detectadas no decurso dos trabalhos. A tradição parlamentar transformou muitas das audições em combates político-partidários, nos quais os diversos grupos parlamentares se procuraram desculpar e atribuir responsabilidades entre si. A procura dos responsáveis políticos desviou por vezes as atenções dos membros da Comissão de aprofundar uma das principais causas do descontrolo público neste domínio, ou seja, o quadro legal e institucional que possibilitou a celebração de tais contratos. Senhora Presidente, senhores deputados, concluídos os trabalhos da Comissão de Inquérito, apresentado e debatido o respectivo relatório e apresentadas ao plenário da Assembleia da República as recomendações ao Governo, cabe uma última pergunta. Que garantias têm os portugueses que esta situação não se repete? Que garantias têm os portugueses que, fruto dos seus sacrifícios, recuperado o equilíbrio das contas públicas, não voltam a ser celebrados contratos que, impondo elevados compromissos para o futuro, conduzam novamente o país à bancarrota, à necessidade de apelar à ajuda externa e à sujeição de um plano de austeridade social e económica? Neste ponto, é importante referir que o Governo já abordou esta questão e já desenvolveu trabalho da máxima importância com a aprovação do Decreto-Lei 111/2012. Este diploma legal veio clarificar os procedimentos a observar pelo setor público nos contratos de parceria público-privada, disciplinando as várias fases contratuais, desde a preparação e desenvolvimento até a execução e acompanhamento dos projetos. Contendo também regras claras quanto ao conteúdo dos contratos. No seu artigo 7º podemos ler que o estabelecimento da parceria deve implicar uma significativa e efetiva transferência de risco para o setor privado, clarificando-se um dos principais problemas dos diversos contratos e que está na base do agravamento de custos face aos valores inicialmente previstos. Mas uma das medidas mais importantes deste Decreto-Lei, se não a mais importante, foi a criação da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, o TAP. Tratou-se do preenchimento de uma das grandes lacunas institucionais do Estado e que, ao não ter sido preenchida antes do início da celebração dos contratos de parceria, foi uma das causas do descontrole financeiro neste domínio. Das numerosas atribuições a cargo da UTAP, destacamos a obrigação de proceder ao registro de todos os encargos financeiros estimados e assumidos pelo setor público e a elaboração trimestral de um relatório a submeter à apreciação do membro do Governo. Em nome da transparência e do rigor, todos os documentos relevantes nesta matéria passaram a estar disponíveis na internet. Senhora Presidente, senhores deputados, é público que decorre uma investigação criminal sobre esta matéria. Não temos, é certo, ainda notícia da prática de crime, mas a linguagem de investigação criminal pode ajudar a clarificar algumas das preocupações dos portugueses a que temos de dar resposta. Por regra,
Nas investigações, os autores dos factos procuram assistir às diligências dos investigadores. Também é prática corrente que se disponibilizam para colaborar na própria investigação, para terem acesso à investigação e assim melhor dificultarem a descoberta da verdade. Dos livros podemos também retirar que, por regra, os autores dos factos, se tiverem oportunidade, regressam ao local em que estes foram praticados. E é precisamente aqui que reside uma das maiores preocupações dos portugueses. Se esta valha máxima de investigação criminal ocorrer, se os autores destes contratos ruinosos regressarem, num futuro longínquo, dizemos nós, ao poder, que garantias têm os portugueses que não voltarão a fazer o mesmo? É para dar resposta a esta preocupação que os grupos parlamentares do PSD e do CDS apresentaram ao Parlamento o projeto de resolução hoje em debate, com 23 recomendações ao Governo. O fim último de todas as recomendações é claro: disciplinar este modelo de contratação e assegurar que nunca mais o país recorrerá à ajuda externa em estado de emergência nacional e acompanhada por um plano de austeridade. Sra. Presidente, Srs. Deputados, talvez a listagem de recomendações não seja exaustiva. Talvez até por si só a implementação de todas as recomendações não seja suficiente para evitar a repetição da situação gravíssima que hoje foi objeto de debate. Mas com a aprovação do projeto de resolução do PSD e CDS, podemos afirmar convictamente perante os portugueses que o Parlamento fez o seu trabalho e não será com o alinhamento ou a cumplicidade deste órgão de soberania que estas situações se repetirão. Disse.